Boa tarde, muito prazer ter vocês agora na nossa segunda mesa de debates, que traz como tema a trajetória da literatura em tempos de pandemia. A nossa mesa terá uma duração aproximada de 25 minutos, e eu já deixo aqui o aviso para quem quiser fazer contato com os nossos convidados para passar um e-mail. Inclusive, vai estar aqui na nossa telinha, portaldopoetabrasileiro@gmail.com. Os nossos convidados de hoje são Adalberto Souza, Marilene Teubner e Tereza Azevedo. Começo apresentando o nosso convidado, Adalberto Souza. Ele é psicólogo e poeta, integrante de vários projetos nacionais envolvendo poesia, sendo autor dos livros Contando Solidões, Das Coisas que Esquecemos pelo Caminho, Fantasmas Não Andam de Montanha-Russa, Toda aquela inevitável pressa de dizer nada, e quando os gatos lunares encontrarem Rodolfo Valentino na cidade dos bonecos solitários. E agora, este ano, está lançando o próximo livro, Da Amplidão das Sombras Alheias ou Outras Histórias de Amores Suspeitos. A nossa segunda convidada, Marilene Teubner, é formada em letras, com especialização em espanhol. Atualmente cursa pós-graduação em Contação de História e Mediadores de Leitura. Titular da cadeira número 66 da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro, é presidente da Casa do Poeta e do Escritor de Jales. Como ativista cultural, desenvolve o projeto de incentivo à leitura, Brincando com Palavras, junto a escolas e à comunidade. É também colaboradora da Feira Literária de Urânia, autora dos livros infantis A Janela Amarela e O Galo Comilão e a Galinha Pió. Nossa terceira convidada é Tereza Azevedo, titular da cadeira número 6 da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro. É também membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Idealizadora e coordenadora do projeto Ondulações, publicou 11 livros relatando as atividades do projeto. Autora dos romances Caramelos Emaranhados, Revirando o Passado à Espera de um Transplante Renal, e O Outro Lado de Sameli Mendes. Participou também de diversas antologias e organizou 5 coletâneas. Aos nossos convidados, muito bem-vindos. A primeira pergunta que eu deixo aqui para os três é: qual estratégia você adotou nesse período de pandemia para seguir atuando com literatura? E peço ao Adalberto que inicie a sua fala. Bom, primeiro eu quero saudar a todos, né? Agradecer o convite, né? Agradecer principalmente a literatura por me dar a oportunidade de interagir com pessoas que têm um trabalho tão interessante. Bom, a minha trajetória com a literatura nesse momento de pandemia, quem diria que nós chegaríamos no momento desse, né? Em pleno século XXI, estaríamos vivendo esse pesadelo. Começa eu aproveitei esse momento para fazer algumas coisas que a correria do dia a dia não dava muito tempo. Não é? Eu sempre tive um apreço muito grande pela música. Então, eu comecei a estruturar a música através de uma forma mais detalhada. Não é? Eu comecei a, a ler mais sobre ópera, sobre música clássica, e isso foi refletindo no meu trabalho. Quando eu comecei a pesquisar sobre a estrutura da música clássica, eu comecei a trazer isso para a minha poesia. Tanto é que, nos meus primeiros livros, os meus poemas são muito curtos. Né? Alguns têm 4, 5 versos, né? Alguns mais, outros menos, mas vai tudo por esse caminho. Então, com o advento da pandemia, eu comecei a trabalhar mais a minha poesia. Então, o que era antes com 5 versos passou a ter 3 páginas, 4 páginas. Né? E isso me deu muito prazer, porque eu fui relacionando o fazer poético com a música. Então, a melodia, a sonoridade, a harmonia do meu poema, eu acho que melhorou bastante. E com isso também eu comecei a escrever contos, que era uma coisa que eu tinha uma certa dificuldade. Apesar de ter escrito já alguma coisa ou outra como exercício,
mas não era uma coisa que eu tinha esquematizado para escrever. Então, com isso, eu comecei também a escrever recontos, né? E brincando, brincando, já tenho quase todo um livro pronto, né? Inclusive, submeti alguns desses contos para alguns editais nacionais, alguns foram aceitos, né? Então, já me dá um respaldo, né? E essa poesia, ela chegou num momento que eu escrevi esse livro é, na Lei Aldir Blanc. É esse livro agora que vai ser lançado, provavelmente nos próximos 15 dias, né? Que traz essa poesia mais musical, eu poderia dizer assim, né? Então, eu aproveitei para estudar mais, para introjetar esse estudo no meu fazer poético. Então, o que me inspirava, né, começou a fazer parte da minha poesia, né? E isso me deu muito prazer. Ana? Coisa boa, então foi uma coisa benéfica, muito bom. Doida para ver o seu próximo livro de contos. Por favor, Marilene, e você, como foi? Qual a sua estratégia? Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar participando dessa roda de aprendizados, porque através da escuta do outro, a gente aprende muito e percebe o quanto a gente ainda tem para aprender. Olha, a minha trajetória começou através do brincando com palavras e de repente eu me vi fechada sem poder trabalhar com as crianças nas escolas. E eu resolvi então mudar de atitude. E no meio da pandemia, percebi a necessidade de ajudar os professores a aguçar os sentimentos das crianças, porque elas estavam se sentindo perdidas, né? Então eu falei, tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, conversando com eles, busquei incentivá-los, né, instigar, a pedir que as crianças colocassem para fora o seu sentimento. E como que eu faria isso? Apresentei um projeto intitulado também, eu acho que tem até um vídeo sobre ele, tem até um vídeo não, tem o projetinho em PowerPoint, que eu acho que não dá para apresentar, mas dá para ter uma ideia, né, de como que ele funciona. O nome dele é Árvore da Afetividade. Então, eu mostrei para os professores o que eu pretendia e eles gostaram da ideia e resolveram aceitar a minha proposta, também para ver se essas crianças colocavam para fora e escreviam também. Aí eu comecei a perguntar sobre o que é a afetividade, o que é a preocupação deles, o que eles estavam sentindo naquele momento em que eles não estavam mais podendo abraçar um amigo, visitar os avós, brincar com um coleguinha na rua, eles estavam presos dentro do seu quintal, dentro das suas casas. E eles colocaram para fora, escrevendo pequenos trechos, né, mensagens que foram entregues para os hospitais, para a linha de frente. Um trabalho bem legal. A sua estratégia foi essa, muito legal, bacana, parabéns. É. E Tereza, e você, como foi a sua estratégia durante a pandemia? Sim, boa tarde a todos, Ana, colegas de mesa, participantes do 16º Congresso. Na verdade, quando a pandemia começou, eu cuidava da minha mãe, ela ainda estava viva, né? E eu até achei bom a princípio, porque eu pude me dedicar um pouco mais a ela e à minha casa. Achávamos que tudo fosse passar rápido, né? E o projeto Ondulações, que é uma das coisas que eu dedico muito do meu tempo, também ficou parado durante esse período, minha vida solo também ficou parada, né? E
foi assim, só que a coisa começou a demorar, todo mundo começou a ficar ansioso, né? Então, pelo projeto, nós começamos uma interação pelo próprio WhatsApp, e eu, então, voltei reescrevi 2 dos meus livros de poesia. Você falou que eu tinha 11 livros pelo projeto, sim, mas também 10 solo, tá? Além daqueles 2, né? Incluindo aqueles 2 que você falou, sim. E aí reescrevi 2 dos livros de poesia, um deles foi lançado em março e o outro está para ser relançado, na verdade, né? E aí comecei a assumir uma série de coisas, acho que como boa parte de nós achou que tinha muito tempo e começou a abraçar o mundo, né? E a coisa hoje é bem complexa, né? E estamos aí tentando administrar essa nova situação. Então Basicamente foi isso. você tirou proveito da tecnologia, né? Trouxe o WhatsApp Sim. para... Muito bom, legal. Agora, continuando com as nossas dúvidas aqui, queríamos saber a opinião do Adalberto e da Marilene sobre qual a importância da literatura para enfrentar a pandemia. Bom, eu não consigo imaginar se não tivesse a literatura nesse momento de pandemia. Não consigo imaginar como seria a arte como um todo, né? Se não tivesse o cinema, se não tivesse a música, se não tivesse as séries, seria muito mais difícil para a gente passar por isso, não é verdade? Porque quem nunca se pegou nesse momento assistindo uma série, assistindo um filme, maratonando uma série, 10, 13, 15 capítulos, né? Porque isso foi o que nos manteve sãos, não é? Porque imagine se não fosse esses subterfúgios para a gente domar a ansiedade, né? Para que a gente pudesse sentar e, de certa forma, relaxar um pouco e trazer também algum tipo de conhecimento. Né? E a gente está isolado, sim, mas a literatura não deixa que nós fiquemos sozinhos. Né? Porque não dá para ficar só quando você tem um bom livro, um bom filme, uma boa música. Né? Isso nos faz companhia. Então, a arte é essencial. Né? Não é só um quadro, não é só. É tudo, porque nós respiramos arte. Né? Ela está presente em todo momento da nossa vida. De alguma forma ou de outra, nós interagimos com a arte, com a literatura, em todos os momentos. Né? Então, eu sou muito grato, né, aquele menino que ainda lá no interior, que eu vim do interior para a capital, então fiquei muito tempo muito sozinho, então a literatura me abraçou. Né? Então, eu acho que hoje eu escrevo como uma forma de agradecer à literatura o que ela fez por mim. Né? Porque eu me sentia muito só. Então, assim, os livros, né? Monteiro Lobato foi meu companheiro durante muito tempo. Né? O Grande Sertão Veredas, que eu li aquilo ali sem entender ainda aquele tipo de linguagem, mas aquilo ali me encantava. Né? Então, eu fui me construindo através das leituras que eu fui fazendo. Então, para mim, é essencial, em todos os momentos, que eu interaja com algum tipo de arte. Né? Aproveitei também para fazer um monte de curso de história da arte, aprender mais sobre os movimentos. Né? Então, assim, foi, de certa forma, muito engrandecedor para mim trabalhar esse lado do conhecimento, o que eu não tinha tempo antes. Então, se não fosse a arte, seria muito mais difícil passar por isso tudo. É Isso, Ana. verdade, é verdade. Eu acho que a literatura acabou sendo uma tábua de salvação para a gente nessa pandemia, né? Muito bom. Muito. E aí, Marilene, concorda com isso? Concordo plenamente. Se não fosse esse extravasar através das artes, onde a gente pode jogar todo o nosso sentimento de alegria, de tristeza, desespero, porque a pandemia trouxe tudo isso para a gente. Né? A incerteza do amanhã, a incerteza do minuto seguinte, que até então a gente não se preocupava com isso. A gente vivia de forma livre, totalmente despreocupado de tudo. Né? A gente tinha uma coragem diferente da de hoje. Hoje tudo é pensado. Você se preocupa com o álcool em gel, você se preocupa com a máscara, se preocupa com o distanciamento social. E se não fosse
a literatura, a música, a poesia, o teatro, todas as artes em si, nós estaríamos realmente perdidos. Então, eu acho que neste momento em que estamos passando por tudo isso, se não existisse todas essas formas de extravasar através da arte, que a TV nos oferece, que a internet nos oferece, que os livros nos oferecem, nós estaríamos totalmente perdidos. E a minha preocupação sempre foi com as crianças nas escolas, e eu corro atrás sempre para tentar ajudá-los nesse sentido, extravasar seus sentimentos. Eu acho que a gente teria pirado, hein? Se não tivesse a literatura, pelo menos na minha vida, se não existisse Nossa, os livros, a poesia, eu acho que eu não teria conseguido suportar. eu também não, de forma alguma. Gente, nós estamos chegando agora na fase final da nossa mesa de debates e eu deixei, então, um tempo um pouco maior para as considerações finais e vou pedir, quebrando um pouquinho aqui o nosso acordo inicial, vou pedir para a Tereza comece com as considerações finais, porque ela vai poder responder também essa segunda pergunta que eu fiz a vocês dois, tá bom? Por favor, Tereza. Obrigada. Então, eu pedi à Ana que me desse essa oportunidade de aumentar o meu tempinho, porque eu não existo sem o projeto. Então, eu tenho que falar do projeto Ondulações e do povo que está comigo, não tem jeito, né? E assim, o projeto, ele partiu de um sonho meu de compartilhar o que a poesia, a arte, de uma maneira geral, fez na minha vida. Eu era uma pessoa que andava de depressão em depressão, totalmente irrealizada, e o projeto foi um instrumento de Deus na minha vida, né? Que realmente mudar tudo, né? Em 2012 eu escrevi essa coisa que tinha que eu queria esse compartilhar, apresentei para a Dalva Saldo e ela gostou da ideia, né? E aí falei, bom, vamos então, vou apresentá-lo no terceiro congresso que vai ter em Maceió. A Aline me deu essa oportunidade e fiz isso. O pessoal gostou da ideia e ele passou a existir oficialmente, né? E Dalva e eu começamos então numa casa de repouso, nós duas a princípio, né? Levando poesia e abraçando muito, levando muito amor para os velhinhos, né? E a partir daí, Wagner Félix se juntou a nós, depois Rosana Capi, Vicente Montero, Manuel Leandro, Adriane Lima. Perdão, eu bati a mão sem querer. Não sei até onde eu fui. Tá bom. Perfeito. E aos poucos, essa coisa de que era só poesia e muito amor, né, foi aumentando, contação de histórias, artes plásticas, e, enfim, a coisa foi fluindo, né? Outras pessoas foram surgindo, nós começamos a ir a abrigos para menores, hospitais de saúde mental, hospitais normais, instituições assistenciais, sistema prisional, escolas, participamos juntos com a academia nos congressos, né? Fomos a praças, e, enfim, nós já estivemos de forma regular e esporádica em quase 40 unidades, né? O projeto, juntamente com a academia, foi ao presídio o ano passado, participou já a terceira vez esse ano que participa de um concurso de poesias que tem lá, mas o ano passado a Aline Romari, junto com a editora Iluminata, ela fez um livreto especial que foi lançado no Congresso com as vencedoras do concurso. A Aline sempre esteve presente conosco em vários eventos, e muitos de vocês também, né? E depois estive este ano junto com Malu Otero
numa jornada da Sorbais na Espanha. Eu não estive na Espanha, né, mas online, apresentando o projeto que nós desenvolvemos na penitenciária feminina. Lá no último trimestre de 2020, começamos a apresentar atividades pelo YouTube, né? Nós fazíamos as atividades e disponibilizávamos ali. E este ano, pela primeira vez, vamos estar participando com 6 ações na Semana Guilherme de Almeida. Já estamos aí bem firmes em algumas delas, né? Walter Rios vai estar interagindo com o Departamento de Artes Cênicas, Malu vai levar Guilherme de Almeida para um poeta do Peru, e ele vai fazer uma 10ª peruana. Nós vamos estar levando Guilherme, e elas vão produzir material, poesias autorais no sistema prisional. Os homens do masculino também vão estar participando. Vamos também em várias, em honra com refugiados na África, né? Com a sua embaixadora Benazira Dioko. E hoje a gente conta com praticamente 100 voluntários fixos e esporádicos, inclusive logo mais vai entrar aí André e Karen, que estão conosco, Luna Arbô também já participou. E agora nós estamos tentando fundar a Associação Ondularte para arrecadar verbas e conseguir dar continuidade a esse trabalho. E por que eu deixei para falar no final? Porque o projeto Ondulações, ele realmente resgatou a minha vida, né, a minha autoestima, minha autoestima, e tem feito isso com muitas pessoas durante e antes da pandemia. E por isso eu pedi essa oportunidade de concentrar minha resposta. Agradeço a todos pela oportunidade. Muito bom, Tereza. Maravilhoso esse seu trabalho. Projeto Ondulações. Quem quiser mais detalhes, manda um e-mail para a nossa academia, que Sim. A Tereza entra em contato. Peço para o Adalberto fazer as suas considerações finais. É isso que eu falo, literatura encontro. Olha que coisa linda encontrar esses trabalhos, né? O trabalho da Tereza, o trabalho da Marilene, que coisa linda. Começar a mostrar às crianças a grandeza e a riqueza que a literatura tem. Né? Vocês fazem um trabalho lindo. Marilene, parabéns. Adorei conhecer seu trabalho, fui lá dar uma pesquisada. Muito, muito, muito legal. Né? E literatura é isso, literatura é encontrar, literatura é compartilhar. Estou muito feliz de ter participado dessa mesa com vocês, agradecer a Ana, a Adriane, né, pelo convite, e sempre que precisar, estou aqui. Muito obrigado. Marilene, por favor. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Aline, por mais esse maravilhoso encontro de poetas e de saberes e de sentires. Agradeço a todos os professores, a todas as crianças e jovens que participaram com a gente nesse congresso. Só tenho a agradecer e desejar que a literatura permaneça viva no coração de todos e que essa ponte que a gente tem feito através do Portal do Poeta Brasileiro se estenda a mais e mais pessoas. Só tenho a agradecer por tudo que nós já vivemos. Muito obrigada. É isso aí, viu, Adalberto? É uma ponte de encontros. Quero agradecer a vocês 3 por terem aceitado e terem participado comigo dessa mesa. E em nome da diretoria da ANLPPB, quero agradecer a todos os que prestigiaram a nossa mesa de debates.